Olá, eu sou a Caseiro e estamos de novo aqui na minha horta para falar das tarefas deste mês. É um mês muito frio, mês de janeiro, mas existem tarefas que podemos fazer e hoje vamos semear favas. Venham comigo! Como vos disse no último vídeo desta série, no mês de dezembro plantamos alho e eu disse-vos que realmente nos meses de frio a evolução da horta acaba por ser um bocadinho mais lenta. É normal. Neste mês em particular temos sentido as temperaturas bem baixas e, portanto, algumas tarefas, alguns cuidados que eu hoje vou abordar aqui. Nomeadamente, e dependendo da zona do país onde vocês vivem, podem ter que ter algumas proteções aqui adicionais, além do mulching, que já era uma tarefa importante para nos ajudar a proteger a nossa horta do frio. Então hoje vou falar da proteção do frio com a demonstração como podem fazer de uma forma prática. Como vos disse, vamos semear as favas porque existem poucas plantações ou sementeiras que nesta fase podemos fazer diretamente cá fora na nossa horta. Existem várias tarefas que podemos fazer, mas mais em viveiro e em estufa, como por exemplo semear todo o tipo de hortícolas que vamos querer depois ter na nossa horta nos próximos meses, ou seja, na próxima primavera e verão. Portanto, podemos fazer sementeiras de viveiro, cá fora diretamente podemos semear leguminosas se ainda não o fizeram. Hoje vou semear as favas, podem semear também ervilhas. Podemos plantar sempre a alface aguenta o frio, obviamente depende das zonas do país, como vos disse, mas ela aguenta perfeitamente o frio. E não se esqueçam que para trazer mais cor nestes meses mais cinzentos com frio, vamos sempre plantar flores. No último vídeo plantei prímulas, que são umas flores que gostam do frio, que aguentam o frio e que trazem muita cor juntamente com o alho. E desta vez vou semear as favas juntamente com estes amores perfeitos, que é exatamente uma flor que aguenta o frio, que traz muita cor para a nossa horta também. Portanto, vamos então começar a trabalhar. O que é que eu tenho colhido aqui na minha horta? Essencialmente continuo a retirar algumas folhas das saladas que semeei logo ali no início do outono, no vídeo em setembro onde semeamos um misto de folhas para saladas. Também tenho aqui algum alho francês que não está muito grande, mas que já dá para ir tirando para desenrascar para uma sopa. Tenho tirado poucas folhas, mas tenho tirado algumas de acelgas que têm um crescimento agora mais lento, e aqui uma desta folha, desta couve-cal, que está espetacular, ainda que pequena, mas está com umas folhas bem bonitas, porque ela também é uma das plantas que gosta e que aguenta bem o frio. E agora vou-vos mostrar a evolução daquilo que nós fizemos no último mês, ou seja, há 3 semanas atrás aproximadamente, nem foi bem um mês, nós plantamos o alho e eu vou-vos mostrar agora como é que está. Então eu vou semear aqui as favas, tinha aqui ainda 2 alfaces, vou deixar esta mais pequena, já retirei a maior. As leguminosas, ou seja, ervilhas e favas, são sempre uma boa opção para plantações, aliás, para sementeiras de outono e inverno. Podemos semeá-las até o início da primavera, ou seja, ali até finais de fevereiro será sempre a época limite. Claro que há algumas variedades, tenho isso em consideração. Eu já tenho aqui ervilhas neste vaso aqui ao lado, neste mini canteiro aqui ao lado. Elas não estão muito bonitas, não evoluíram ainda muito, mas eu transplantei-as de germinação que fiz nestes vasinhos e hoje vou semear diretamente, porque a fava é daquelas que realmente é muito sensível à transplantação e é sempre preferível fazer a sementeira direta. Óbvio que se vocês semeassem nestes copinhos e os colocassem também aqui sem mexer na raiz não haveria problemas, mas eu vou fazer a sementeira direta. Como é que nós fazemos a sementeira da fava? Uma dica antes de mais para ela germinar mais depressa. A germinação vai demorar cerca de 10 dias aproximadamente. Claro que nesta altura de mais frio pode demorar um pouco mais, isto não é matemático. Nada na nossa horta é 100% matemático. Como sabemos, temos muitos fatores aqui que podem interferir. De qualquer das maneiras, há uma dica. Podem demolhar as vossas favas de um dia para o outro. Se vocês demolharem em água e as deixarem estar de um dia para o outro, elas vão mais facilmente germinar. Eu tenho um canteiro, que não este, já tenho fava germinada, mas até gosto de ter favas semeadas em épocas diferentes, porque assim também consigo ter, digamos, com um maior ciclo, um maior período de cultivo. Quando forem semear a fava é esta
no fundo tem esta semente, ou seja, é exatamente igual à fava que nós comemos, portanto é uma semente, diria que das maiores sementes que nós temos dentro dos nossos legumes e vegetais da nossa horta. Portanto, vamos semear a uma profundidade aproximadamente de 5 centímetros, porque realmente é uma semente, não é? Nós devemos sempre colocar a nossa semente na terra de forma proporcional ao tamanho da nossa semente, portanto entre 4 a 5 centímetros será sempre o ideal, 3, 4, 5 centímetros aproximadamente. O que é que eu vou fazer? Eu não vou plantar, não vou semear neste caso isoladamente uma a uma, vou fazer em grupos de 2, para garantir que tenho um espaçamento entre elas, que é mais ou menos 10, 15 centímetros, também não precisamos ter um espaçamento muito grande, que tenho garantidamente a germinação de pelo menos um pé de fava. Depois, à posterior, posso retirar o que estiver em excesso, portanto eu vou fazer em grupos de 2 e neste caso vou-vos mostrar então aqui o espaçamento. Então, eu vou colocar aqui, este é um vaso aproximadamente dos 60, não é? Por 35 aproximadamente centímetros, e vou colocá-las desta forma. Para ter aqui um espaçamento poderia colocar linhas paralelas, mas vou fazer desta forma, portanto 2, 2, 2, para ter aqui um maior, digamos que aproveitamento. E, como vos disse, elas depois não precisam, ainda vou colocar aqui esta, não precisam obviamente de ficar, se elas germinarem estes 1, 2, portanto estes 8 pés de favas, posso retirar e deixar apenas os 5, por exemplo. E agora vamos colocar então em profundidade. Então, estão aqui as favas, portanto eu coloquei desta maneira, um bocadinho em linhas meias desfasadas, certo? Para isto não ficar aqui tão despido, no fundo, para este solo não ficar tão despido, vamos fazer duas coisas. Primeiro, eu vou optar por colocar aqui nesta linha do meio para dar cor aqui ao nosso sítio, à nossa horta, e porque, como vos disse, são flores lindas de inverno que acabam por... Todas as flores trazem sempre muita utilidade para a nossa horta, porque atraem os nossos insetos polinizadores e portanto, é interessante colocá-las, além de ficar realmente nesta fase mais bonita. Até as nossas favas, como é óbvio, as nossas favas, depois de germinarem, elas vão ter um crescimento e podem crescer até realmente uns 60, uns 70, 80 centímetros de altura. Elas terão que ser nessa fase tuturadas, mas eu nessa fase vou falar dos cuidados quando elas realmente estiverem mais crescidas. E estamos a falar isto entre meados de fevereiro e março, portanto lá para março, de facto, já devemos ter as nossas favas mais altas e eventualmente elas podem fazer aqui alguma sombra aos nossos amores, mas até lá vamos ter o nosso espaço mais bonito, o nosso espaço com mais cor. O que é que eu vou fazer? Vou plantar então os amores perfeitos e a seguir vou fazer um mulching também deste canteiro, ou seja, deste vaso que eu acabei de semear, está bem? Portanto, agora é só trabalhar. O que é que eu vou fazer aqui? Transplantei aqui alfaces que tinha aqui, não é? Daquelas que tinha germinado. Vocês podem colher no inverno alfaces assim, não tem que esperar ter aquela alface enorme, repolhuda, para retirá-la, não é? Ela vai ficar com um crescimento, como eu disse, mais lento, e por isso eu aqui até estou a colocar estas alfaces mais juntas, mais próximas, não estou a deixar aquele espaçamento dos seus 15, 20 centímetros entre elas. Não tem problema, o importante é espaçá-las de maneira a que elas se desenvolvam, vão crescendo e fiquem, enfim, daqui a 1 mês e meio, 2, se for até inícios de março, tudo bem, podemos retirá-las mais pequeninas. Olhem esta que tinha sido transplantada há uns tempos atrás e aqui esta já veio aqui destas couves. Estão a ver? Já tem aqui um crescimento aqui, ainda estão pequenas, mas a ideia é dar-lhe algum espaço. Eu vou também aproveitar, faço aqui já a cobertura, vou fazer aqui já um mulchinho de uma e da outra. Caracol, mas é um caracol bebê.
algumas folhas, dizer que algumas folhas que tenham de saladas mais sensíveis, se quiserem até para proteger um bocadinho deste frio, não é? Porque aqui não dá para pôr um mulching, por exemplo, neste caso estas folhas, podem optar por fazer isto. Tem estado a temperaturas muito baixas e hoje vou-vos trazer aqui uma sugestão de utilização, que é este tipo de tela, que é um tecido não tecido, bem diferente do plástico, que o plástico é impermeável, portanto, e este não é impermeável, este permite a passagem da luz e permite a passagem de água e acaba por ser uma tela que, ainda que não faça o efeito de estufa, protege também, principalmente aquelas folhas mais sensíveis, mais tenras, como até algumas alfaces, como algumas misunas, enfim, folhas que agora não têm tido realmente um crescimento tão vigoroso, porque é normal, com as temperaturas baixas, mas podemos proteger com aqueles dias daquele gelo. Então, o que é que eu aconselho? A cortarem à dimensão dos vasos da Seagarden, no caso da Seagarden, e vai-nos facilitar que podemos fixar então cada pedaço desta proteção com estas pontas aqui da rega. Então, a ver aqui, acabei por agora colocar nestas folhas. Não precisam, obviamente, de pôr esta tela em todas as plantações, principalmente as sementeiras, porque realmente as sementeiras, até elas germinarem, se calhar estas temperaturas mais baixas já passaram. Por exemplo, aqui no caso as cebolas são extremamente resistentes ao frio, não há necessidade de as colocarem, ou até algumas couves, mas como vos disse, nestas folhas mais sensíveis, se tiverem, é uma boa opção. E tem aqui uma parte prática que realmente é este sistema de fixação, que eu agora acabei por improvisar e utilizar as pontas da rega para fixar. Claro que ao colocarmos este sistema de fixação por cima não tem qualquer problema, se for necessário a rega como vos disse, esta tela é permeável, portanto a água passa na mesma, portanto a vossa água da rega vai passar. E falando em rega, não se esqueçam, obviamente em semanas de chuva, principalmente quando são aquelas semanas de chuva seguida, de ajustarem o vosso sistema de rega, até reduzindo ou até mesmo desligando por completo. Então, mostrei-vos a germinação do alho, que tínhamos plantado no mês passado, já semeamos as favas, plantei-os perfeitos, coloquei aqui mais mulching e fiz a proteção aqui para o frio. Não se esqueçam que podem fazer mais tarefas no interior, ou seja, principalmente fazer sementeiras em viveiro e em estufa e preparar as vossas mudas das vossas plantinhas com querer plantar logo ali na primavera, ou seja, na horta. Podemos plantar nesta fase, começar a semear o tomate, o pimento, a malagueta e outras plantas da primavera-verão para depois trazermos para a nossa horta. Não se esqueçam disso. Eu tenho mais vídeos aqui no YouTube onde podem ver, eu vou-vos deixar aqui os links. Se tiverem dúvidas, partilhem comigo nos comentários. Convido-vos a semear e a plantar todos os meses aqui comigo na minha horta Seagarden.